Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do podcast Se Meu Consultório Falasse. Hoje a gente tem a oportunidade de trazer aqui um grande amigo e um grande especialista em psiquiatria, em transtornos alimentares, em medicina do estilo de vida, que é o Daniel Martinez. Seja muito bem-vindo. Ele que é médico, formado pela USP, fez residência em psiquiatria também pela USP. Fomos colegas tanto na faculdade quanto na residência médica. Ele é International Fellow da Associação Americana de Psiquiatria, da APA. Ele também é membro da ABESO. Ele é certificado em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine e também é fundador do Médicos na Cozinha. Daniel, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Arthur. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu acho que hoje o nosso bate-papo vai ser muito produtivo. E vamos embora. Legal. Bom, Daniel, o que para você hoje você entende que a gente está vendo do ponto de vista dos padrões alimentares e a repercussão na saúde mental, né? Você que se especializou um pouco mais nessa área dos transtornos alimentares, como é que você vê que tem evoluído a sociedade e aí no dia a dia mesmo do seu consultório, na prática clínica, como é que você vê que isso repercute com os pacientes que você atende no seu dia a dia? Olha, eu acho que a gente pode olhar por dois pontos, né? O primeiro, o sofrimento invisível, né? O quanto que esse peso invisível da comida, do comer saudável, de sempre tem que estar fazendo o melhor, exercício e tudo mais, acaba impactando, né, na população como um todo. Porque, por um lado, é muito bom, né? O outro lado traz mais saúde, as pessoas estão mais atentas, comendo melhor, falando mais sobre alimentos saudáveis, a importância de se exercitar, da MEV, todos os pilares. Mas eu vejo no dia a dia, né, pegando aqui se o consultório falasse, às vezes o peso que os próprios pacientes colocam, que a família põe, ou os amigos, ou até a sociedade, né? Então, essa semana mesmo, atendi uma paciente e ela tava... olha como as coisas às vezes ficam distorcidas. Ela tava super preocupada porque ela tinha feito exercício 5 vezes na semana e não 7. Que ela tinha comido mal 2 dias, né? Então, não chegava a ser um transtorno. Vamos pegar aqui uma ortorexia, uma vigorexia. Mas ela, minha semana, não consegui manter como eu gostaria. Então, às vezes as pessoas põem a barra tão alta e acaba sofrendo. E a pessoa que não faz nada, às vezes faz 2 vezes, 3 vezes, já é suficiente, né? Já tá começando a ter um caminho. Então, eu acho que é um tema bom, porque tá cada vez mais em voga, cada vez mais as pessoas falando sobre isso. Mas lá no consultório, entre 4 paredes, que nem a gente tá aqui, o sofrimento invisível, eu percebo que eles tá pegando. Engraçado você me trazer isso porque, bom, eu também como psiquiatra não atendo tanto transtornos alimentares assim, embora também acaba aparecendo na consulta. Eu acho que é reflexo de uma sociedade que está cada vez mais sendo pressionada por performance em todos os lados, né? Eu vejo o funcionamento da sociedade mais acelerado, mais pressionado por entrega, por resultado, por instantaneidade, tudo é muito rápido, né? E eu acho que isso acaba de alguma forma se traduzindo também na questão do corpo, né? E isso, mesmo que você, né, não configure um transtorno, acaba tendo um peso mesmo, É né? um sofrimento invisível, né? Daí a pessoa acaba, às vezes, até... a semana foi muito boa e pequenas coisas acabam, às vezes, diluindo aquela emoção positiva e a pessoa fica mais pesada. Claro que no consultório a gente vai falar também sobre o que incomoda, mas será que precisaria ter tanto peso ou tanta importância assim? Você trouxe, até mencionou 2 terminologias que são de transtornos, né? A vigorexia e a ortorexia, que eu acho que são diagnósticos que boa parte das pessoas nem ouviu falar ainda. Então, se você pudesse me explicar, assim, em palavras bem fáceis para o público entender, o que seriam esses transtornos e quais seriam os outros transtornos clássicos da psiquiatria? Vamos lá, então acho que primeiro, sem ficar falando de critérios aqui, quando que pode ser considerado um transtorno, né? Quando a pessoa sofre com aquilo ou faz sofrer, faz os outros sofrer. Então eu gosto muito de exemplos para poder deixar claro, e vou trazer casos reais do consultório. Exemplo de uma paciente minha, do ano passado. Ela tá na faculdade e ia ter uma viagem com as amigas dela. E ela falou, eu não vou poder ir, porque lá não vai ter a minha dieta, a minha marmita, o jeito que eu gosto de comer. Então eu me privo de fazer algo que eu gostaria, porque eu não vou conseguir comer saudável, entre aspas, na cabeça dela. Então quando você para olhar, a maioria das pessoas não conseguiriam fazer uma viagem de final de semana com as grandes amigas e tal, mas eu não vou poder porque de repente não vai ter a minha salada do jeito que eu gostaria e tal. Aqui a gente tá falando do quê?
dessa ortorexia, quando o comer saudável acaba virando um transtorno, uma prisão, um peso invisível. A pessoa às vezes para de fazer coisas ou de viver ou de frequentar festas. Não, mas a minha amiga vai casar, mas será que eu vou ir? Porque não vai ter o que eu vou conseguir comer ou não, né? Talvez seja melhor eu não ir. Será que eu invento uma desculpa? Ou de repente eu vou tentar comer antes e chegar atrasada, chego depois da cerimônia? Exemplos reais também que eu tô trazendo aqui. Então, quando a comida, esse comer saudável, a pessoa acaba... vira muito alimento vilão e muito alimento salvador. Que a gente sabe que não é nenhum dos dois, né? Sempre o caminho do meio. E acaba transformando ali o estilo de vida dela. E a gente fala que dieta vem da onde? Vem do grego, né? Modo de viver, modo de vida. Então qual que é a melhor dieta, de repente? É aquela que eu consigo seguir mais tempo, né? Óbvio, né? Quem sou eu aqui pra ficar falando de tudo, de nutrição, mas alimentos evitar ultraprocessados, alimentos in natura. Claro que a gente tem que ser o nosso fio condutor. Então isso acaba entrando na ortorexia. E a vigorexia, quando o exercício, né, o ato de se exercitar acaba virando uma patologia, ou um peso excessivo, ou uma prisão. Tipo, o dia faz de conta que essa paciente, em vez de o medo dela fosse que não vai ter o que ela pode comer, ia ser assim, não, eu não vou pra esse sítio, porque não vai ter academia pra eu poder fazer. Ou eu vou ter que ficar lá fazendo muito exercício 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, e eu sei que eu vou ser julgada. Então eu prefiro, às vezes, não ir, porque não vai ter como. Eu lembrei de uma paciente minha também, um outro exemplo aqui. Ela ia pra praia falando, deixa eu ver antes se eu consigo achar uma academia lá que aceita eu fazer um avulso, porque eu preciso me exercitar. Quando às vezes também o ato do exercício acaba virando também um transtorno. Puxa, mas isso aprisiona muito a pessoa, né? Ela deixa de viver a potencialidade, né? A vida fica muito mais pesada e é pra ser mais leve, né? Então você vê um hábito saudável, entre aspas, se exercitar ou comer de uma forma saudável, passando pro outro lado e gerando prejuízo, desconforto, peso invisível, sofrimento emocional. Puxa, isso são 2 diagnósticos que eu acho que a gente vai começar a ver, né? Você já vê, eu também vejo, mas talvez até mais por conta dessa sociedade que tá pressionando a gente tanto por resultado, né? Mas tem também os outros transtornos clássicos da psiquiatria, que, do ponto de vista alimentar, né? Que também são esforços muito fortes num direcionamento que não é saudável. Bom, esses também não são, né? Você Exatamente, mas os mais clássicos é a nossa tríade aqui. Vamos falar deles, né? Primeiro, a compulsão alimentar. Que às vezes as pessoas confundem, né? Compulsão com exagero, exagero alimentar, ou de repente um comer disfuncional ou transtornado aqui. Compulsão tem alguns critérios, né? Como a gente vai resumir aqui para o público, vai falar de 4 coisas, né? Primeiro é a quantidade, o volume. É uma quantidade muito maior do que uma pessoa do mesmo biotipo, numa situação semelhante, comeria. Então, por exemplo, eu jantando hoje é diferente de eu jantando num rodízio de pizza num aniversário. Ou numa ceia, por exemplo, de Natal ou numa festa. Então é a quantidade. O segundo critério é a forma, o jeito que a pessoa come. Come muito rápido, come sem mastigar, come escondido, mistura doce com salgado, aquela voracidade excessiva. O terceiro é a perda de controle. O paciente ele sente que saiu do corpo, entre aspas, eu não consigo me controlar e chega gerando um grande sofrimento e um arrependimento depois, né? Então tem esse sofrimento subjetivo. E o quarto critério é a periodicidade. Às vezes que acontece, tem que acontecer no mínimo 1 vez por semana, num período de 3 meses. Então você vê, não é um episódio que vai caracterizar uma síndrome, né? Esse transtorno da compulsão alimentar. Então é uma coisa recorrente, que a pessoa pode ter um único episódio e depois não ter mais. Então vai ser teve um episódio, mas não teve um transtorno aqui, um diagnóstico. O outro, um dos mais famosos, é a bulimia, né? Que a gente fala, a pessoa tem purgação, líquido para fora do corpo. Por cima, pode ser vômitos autoinduzidos, ou de repente por baixo. Usar laxante, usar diurético, né? Fazer alguma conduta para compensar uma ingesta excessiva. Então eu tive uma compulsão, por exemplo. Aí eu preciso perder peso de alguma forma. Eu provoco vômito, eu de repente uso um monte de hormônio, laxante, diurético para tentar perder peso. Ou já que eu ingeri 1000 calorias, eu preciso ficar lá na esteira para queimar 1000 calorias. Então exercício compensatório também é um dos critérios que a gente pode considerar, tá? E o mais clássico, que as pessoas acabam sempre falando mais, da anorexia, né? A pessoa vai negando a fome, baixo peso, a pessoa vai começando uma versão da comida, às vezes a pessoa tem até distorção da imagem corporal, a pessoa se vê como se eu tivesse, por exemplo, muito acima do peso. E todo mundo que tá fora tá vendo a pessoa mais emagrecida ou até meio desnutrida. Mas aqui na cabeça dela, ela tá
Não, tô acima do peso, eu preciso perder mais, né? E aí vai ter todas as coisas, restrição excessiva de comida, baixo peso. Às vezes nas mulheres ou meninas elas param de menstruar, começa a ter distúrbio eletrolítico, anemia e outras coisas que a gente vê na clínica. Isso é muito grave, né, São Daniel? os mais Inclusive, graves da psiquiatria. inclusive com alta mortalidade, né? A gente precisa tomar muito cuidado. E eu fico pensando o quanto que é o papel das redes sociais nesses transtornos alimentares. Como é que é isso pra você? Você vê pessoas que, na história clínica, quando você vai investigar a anamnese dessas pessoas, né, na entrevista com as pacientes ou os pacientes, aqui é mais comum em mulheres também, né? Sim, Você até pode me corrigir se eu tá estiver certo. errado. Ele imagina, bom, tá certo. Mas quanto que você hoje em dia, no seu consultório, vê isso induzido ou precipitado por comparações sociais nas redes sociais ou por ver até influenciadores, influenciadoras que tenham esse estilo de vida disfuncional alimentarmente? Olha, eu acho, Arthur, que realmente atrapalha e contribui a rede social, né? Minha opinião aqui, eu vejo de colegas, ou a gente acaba até conversando com os pacientes, porque é como se fosse uma vitrine que você mostra um recorte da vida e acaba mostrando o recorte que você selecionou. Então a pessoa tá toda hora fazendo exercício, ou muito feliz, ou comendo saudável. Às vezes essa edição de imagens, né? Corpos perfeitos, então como é que eu vou conseguir de repente ter aquele corpo, aquela barriga, o que quer que seja. E aí a pessoa acaba se comparando com vários, né? E começa até se denegrindo. Então acho que isso sim. Agora que estamos aqui nessa época vamos falar das canetas, entre aspas, que é mais fácil tratar, né? Antes não tinha ferramentas tão poderosas para tratar a obesidade. E agora a gente tem. E realmente muda a história da doença, isso é inegável. Acaba também usando isso, às vezes, como um mecanismo para poder ajudar aqui nesse desejo por magreza ou nesse corpo ideal. Que, às vezes, a pessoa cruza lá a linha do saudável e começa também a adoecer, né? Então, eu acho que as redes sociais, elas, por um lado, são muito bom, né? Traz informação, ajuda a conexão, né? Mas por outro, também se a pessoa acaba só olhando isso ou só se comparando, aumenta, né? Porque antes eu me comparava, vamos pegar uma menina aqui, só com as minhas amigas da escola. Agora eu consigo me comparar com as amigas da escola, da outra escola, da blogueira do país, de onde for, né? Então, você acaba aumentando aqui o fluxo de informação para poder me comparar o quão além ou a performance que eu gostaria de estar. E também isso a gente vê alavancado por aplicativos que também ajudam a editar a imagem, filtros. Até o Instagram recentemente mudou a política de filtros Porque dele. tava o pêndulo tão pra cá, agora parece que tá voltando um pouco, né? Mas é a realidade como ela é. Mas tinha isso, né? Então, ó, isso aqui foi feito com filtro. E você tá sempre olhando aqui, você começa a acostumar e ver que aquilo é o real, né? Isso acho que abre espaço para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da imagem corporal, né? Que é uma coisa que está presente nos transtornos alimentares, é um motivador para os comportamentos disfuncionais que você comentou. Queria que você explicasse aqui para o pessoal o que é Lógico, vamos lá. dismorfia Dismorfia corporal, né? Interessante que quem começou isso, né? Foi um psiquiatra chamado Finn Esquivel, né? Se eu não me engano, acho que foi em 1972. Posso estar errado aqui, que faz tempo que eu não reviso esse dado. Então, mas como se falar, seria mais ou menos nessa época aqui. E ele viu o quê, né? Como as pessoas estavam se vendo, né? Como uma hipoesquematia ou uma hiperesquematia. O que é isso? Eu me vejo, por exemplo, faz quanto que eu sou um bodybuilder, e eu tô me achando aqui um frango. Então eu tô me achando menor do que eu realmente sou. Ou uma hiper. Eu tô, por exemplo, aqui vamos pegar anorexia e eu tô me achando maior do que eu sou. E lá no Ambulim, né, lá no nosso HC querido, no IPQ, tem até equipes que focam isso, né? Então tem uma fisioterapeuta, Bianca Trum, que ela até desenvolveu o método dela, ela mede a cintura dos ombros, da parte da cintura abdominal, da parte da crista ilíaca. Tem vários testes, tem o teste de silhueta de Kakeshita, uma Nutri que fez, ela coloca várias cartas e para a pessoa poder ver onde eu estou, comparando quanto que a outra pessoa tá, dizia o padrão, teste das cordas. Então tem métodos que a gente pode medir objetivos, porque senão fica meio aéreo. Ah, mas como assim? Distorção, tô me achando maior do que eu sou ou menor do que eu sou. Então hoje em dia a gente tem ferramentas para poder ajudar o paciente a perceber e corrigir, digamos, essa lente, tipo um grau de miopia que tá meio disfuncional, para poder voltar a enxergar como realmente é. E o sofrimento é enorme. Imagina a pessoa toda hora achando que ela tá maior do que ela realmente é ou menor do que realmente é.
Então é uma das coisas que a gente sempre tem que perguntar, ou quem estiver ouvindo a gente, até perceber ou ver se eu conheço alguém. Será que é o caso de eu conversar com alguém, com um psicólogo, algum profissional da saúde, algum médico? Com certeza, é uma dica e acho que abre espaço para a gente conversar sobre esses comportamentos que às vezes não chegam a perfazer um transtorno, mas já geram esse sofrimento, como você mesmo falou, peso invisível. Porque com a influência das redes sociais, essa questão de a própria presença das canetas, que são um caminho que permitiria uma correção de rota num nível que talvez não exigisse a necessidade se a gente fosse olhar os critérios oficiais dos transtornos, né? Como é que você acha que, no dia a dia, essa informação ela vai caminhando? O quanto que você acha que isso, na sua experiência clínica nos últimos 10 anos, vem se transformando? Como mais presente é esse tipo de comportamento disfuncional, que às vezes não chega a perfazer realmente um critério, mas gera esse sofrimento? Então vamos lá, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é do comer emocional. E isso que eu acho que é legal as pessoas entenderem, porque às vezes fica, mas tô comendo por ansiedade ou não? Como que é um modelo bem fácil de entender, eu até falo para os pacientes e até falo nas aulas que a gente dá, né? Vamos pensar primeiro no álcool, que é mais fácil de entender. Então imagina que eu tô bebendo porque eu tô ansioso, ou porque eu tô triste, ou porque eu tô entediado. Eu tô usando a substância para tirar uma sensação negativa. Ou eu tô bebendo para curtir a festa, para curtir a balada, por exemplo, para comemorar alguma coisa, para aumentar uma sensação positiva. Então diminuir o contato com o mundo, aumentar o contato com o mundo. Agora vamos falar da comida. Então, eu tô comendo, por exemplo, porque eu tô irritado, porque eu tô ansioso, porque eu tô estressado, porque eu tô entediado, pra poder me acalmar? Ou não, eu como porque eu mereço e depois aqui eu perco a mão, eu derrapo, porque eu preciso usar aquele comfort food, eu tô precisando, tá faltando positivo na minha vida e a comida vai trazer. E comer, obviamente, é bom, né? E aí a gente pergunta pro paciente, você percebe algum padrão, alguma emoção? É mais pra doce ou é mais pra salgado? Acontece mais de manhã, de tarde ou de noite? De final de semana, durante a semana? Percebe se é pior no home office ou se é pior quando você tem trabalho presencial? Você vai ajudando o paciente a perceber como e aonde que está o problema. E o diário alimentar, que as nossas nutricionistas adoram pedir, é um pouco isso. Qual que é o sentimento que eu estava tendo antes? Data e hora do que eu comi, né? Óbvio. O sentimento durante o episódio, como que eu tava me sentindo, como é que eu me senti depois, me senti um lixo, me arrependi, ou me senti pleno, saciado, né? E acho que o comer emocional é o ponto de partida pra gente poder ver qual que é a emoção que tá por base. Porque imagina um paciente nosso que tá ansioso. E você fala pra ele, para de comer. Mas tem que tratar a causa às vezes, né? Você trata a ansiedade, vai acabar melhorando aqui. Então, e aí você vê a comida não era a causa, na verdade era uma consequência, entre aspas, né? Um comportamento aqui que estava alterado. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. E a segunda, que é um termo novo, a gente estava até conversando, que a gente estava montando a nossa pauta aqui, que é o food noise, né? Que a gente fala que é como se fosse um barulho invisível, uma rádio sintonizada na comida. E esses pacientes sofrem muito. Já peguei vários casos no consultório que, depois que vieram falando disso, eu estou aqui porque eu não consigo parar de pensar em comida o tempo inteiro. Eu acabei de comer, mas eu tô pensando o que eu vou comer, o que vai ter no lanche, o que vai ter no final de semana e tal. E aí ele tá pensando, o peso invisível de pensar na comida atrapalha, de repente, os relacionamentos, atrapalha a performance no trabalho. A pessoa tá vendo uma série, mas eu tô pensando em comida o tempo inteiro, né? E a pessoa tá meio quase aprisionada, né? É quase um SOC nosso, é um sintoma obsessivo compulsivo ali. E tem tratamento e melhora muito quando você trata. Os pacientes sentem um alívio enorme. Isso é interessantíssimo, né? É um nome realmente novo, esse barulho, né, da comida, que realmente representa a presença da informação de alimentação, de necessidade, seja para realmente diminuir o estímulo ou aumentar o estímulo no dia a dia. E tem escala e artigo, né? Então, porque às vezes parece tema de blogueiragem, né? Não, já tem coisas publicadas e estão cada vez mais. A ciência é sempre para frente, né? A gente tá aprendendo muito mais. E a gente vai falando cada vez mais dessas coisas. E a sociedade também vai ficando mais consciente nesse aspecto. E o que é bom, porque quem tá sofrendo lá sozinho consegue sofrer menos. E aí eu lembro muito de um dos pilares que não é o pilar de nutrição da medicina de vida, mas que é um pilar que acho que ajuda muito os pacientes nesse contexto, é o pilar da regulação emocional, do manejo do estresse, né? Porque veja aí, né? Se o barulho da comida se apresenta durante
todo o tempo, enquanto a pessoa está trabalhando, enquanto a pessoa está relaxando com a família, será que ela não está conseguindo regular emocionalmente para estar presente naquele momento, aproveitando as experiências e realmente focando no que é para ser focado naquele momento? E na hora de comer, vai ser o foco realmente na comida e também estar presente no momento da alimentação, né? Que acho que é uma outra coisa. Hoje em dia a gente almoça vendo o celular, falando no WhatsApp, né? Ou seja, a gente muitas vezes nem percebe que a gente está se alimentando. E aí tem um conceito que eu acho muito interessante, que a gente usa da meditação de atenção plena, que é do mindfulness, que é uma das intervenções de meditação mais pesquisadas e com solidez científica para ser prescritas, inclusive, né, como uma forma de regular as emoções, manejar o estresse. Existe uma derivação disso que é o mindful eating, né, que é o comer com atenção. Eu queria que você explicasse aqui para o pessoal o que seria esse conceito. Não, vamos lá. É basicamente usar as técnicas de mindfulness para o ato de comer, né? E a primeira vez que eu entrei em contato com esse tema foi da Evelyn Tribole, né? Uma nutricionista que foi uma das precursoras aqui do método. Então imagina que eu tô comendo aqui, olhando o celular, ou de repente eu não tô comendo de uma forma consciente. A ideia, basicamente, é eu estar presente enquanto eu como. Sentir o gosto do alimento. Tem até várias meditações da uva passa, do chocolate, né? Que é meio que, mesmo você engolir o chocolate, sente ele na boca, sente o cheiro, passa pelas papilas degustativas, começa a ver, realmente você tá comendo. A pessoa fica, às vezes, até saciada mais rápido. Ela consegue olhar. Eu estou com fome mesmo ou já estou saciada? Ou não, eu tô com apetite, ou não, eu tô com gula, eu quero comer e vou comer, né? Então, sair do automático, né? Eu tentar focar presente no presente, acho que para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, isso vai ser bem-vindo, né? Inclusive para alimentação. Então, o Mindful Eating é uma estratégia muito boa. Tem livros disso, né? As nossas notas lá do HC, como elas escrevem sobre isso, que ajuda até no tratamento das compulsões alimentares. Então, uma estratégia provada, acho que muito eficaz. Quem não conhece, é legal pesquisar um pouquinho, que pode ajudar. E acho que isso mostra o quanto é complexo o ato de se alimentar, né? Então, inclusive pra gente fazer escolhas mais saudáveis, né? Tentar praticar, às vezes, algo na linha do Mindful Eating antes mesmo do ato de comer, para não só durante o momento da comida a gente estar presente, né? Atento ao que está sendo apreciado, para poder também regular, eventualmente não comer a mais do que de fato precise, né? Tem até uma questão cultural no Japão, que o pessoal tem uma coisa de parar com 80%, né, da saciedade. Que é um desafio pra gente, que hoje a gente tem tanto acesso a tudo, né? Hoje a gente facilmente tem muito mais acesso do que os reis franceses, o Luís XV, Rei Sol, né? Hoje a gente tem acesso a tudo, né, na prateleira dos supermercados. E aí a gente às vezes não consegue traçar esse limite saudável. Então, até queria que você me explicasse um pouquinho como é que é essa ideia da regra dos 80%. Lógico. E isso também, eu acho, complementando, é que a gente, Brasil, ainda tem talvez um resquício cultural de escassez, né, prévia. Então imagina, você vai deixar comida no prato, tem gente passando fome na África, você come tudo aí, né? E a gente sabe que isso hoje em dia, a gente não respeitar a saciedade, né, é uma coisa muito ruim. Então ficar obrigando, não vai raspar o prato, não pode deixar nada, né, não pode jogar fora. Então, pensando em transtorno alimentar e evitar a obesidade, já estou satisfeito? Então para, né? E esse 80-20 do Japão é um pouco isso. Cabe mais, sempre vai. Cada vez você comer até você ficar estufado, repleto, passando mal, né? Nossa, a comida tá até aqui mais ou menos, né? Você já se nutriu, né? Então, quando você tiver 80% cheio, talvez seja a hora de parar, né? Pra você poder ainda, se depois conseguir ter mais energia, caminhada, ou qualquer coisa que seja, porque você também tá muito cheio, nossa, eu preciso parar, preciso descansar, então você acaba até prejudicando a mobilidade depois, ou qualquer outra coisa que seja. Então você vê essa sabedoria aí popular milenar, hoje em dia tá encaixou super bem, né? Outra coisa também, eu acho, japonesa, falando aqui, é aquela história do caminho do meio, né, do budismo. Então, não é 880, né, não tem vilão e herói. Cadê o caminho do meio? Você falou muito do Japão e realmente acho que eles têm muito método, né? Eles são muito sistemáticos como cultura. Mas a gente tá aqui no Brasil e aqui no Brasil acho que a gente tem uma coisa também da natureza, das praias, projeto verão. E acho que isso culturalmente acaba impondo a nós um esforço muito grande. Como é que você acha que no Brasil os desafios são diferentes, são um pouco mais
mais intensos aí pra gente cuidar, né? No seu dia a dia da clínica, você vê esse padrão sazonal, chegando perto do verão, as pessoas te procuram mais. Como é que é isso no seu dia a dia? Tem, né? Acho que é uma coisa universal, mas o Brasil aqui, países que tem mais esse culto ao corpo, né? Ou que nem você falou, praias, que eu vou ser exposto mais ao corpo, entrar em contato com o corpo dos outros, o meu próprio corpo, vou colocar um biquíni, vou colocar de repente uma sunga ou não vou, gera mais estresse, né? Porque é meio que esperado que não, chegou aqui o verão, praia, né? Praia ou campo, né? Lembra até as brincadeiras? Então, a pessoa sabe que vai encontrar e ver outras pessoas e vai se comparar e, de certa forma, ser comparada. Então, eu acho que no Brasil, aqui, a gente tem um peso um pouquinho maior, né? O Brasil é um dos países que mais fazem cirurgia plástica, né? Se a gente for comparar com o resto do mundo. Então, esse culto ao corpo perfeito, ele é um pouco maior do que o que acontece no restante do mundo. Mas não só aqui, deixar claro. E você, como especialista em transtornos alimentares, você já chegou a receber algum paciente que veio traumatizado por alguma conduta de algum outro profissional que invalidou alguma questão? O quanto que isso repercute até do ponto de vista de um trauma aí para a pessoa, que acaba sendo até mais difícil de manejar do que só seria se a pessoa já tivesse simplesmente só os sintomas que ela procura ajuda. Olha, com certeza, viu? E eu acho que às vezes por dois motivos. Ou por preconceitos e julgamentos do profissional. Tem estudo disso, sabia? Que nós médicos, a gente julga tanto quanto a população geral quando a gente vai falar de obesidade. Aqui, então, imagina um paciente que está com compulsão alimentar e obesidade, né? Que é muito comum os dois. Então, o paciente, ele é julgado, além de ser julgado por ele mesmo se julga, o estigma internalizado pela sociedade, pela família, amigos e também pelo profissional. Né? Lá fora tem essas sociedades de associação de pacientes, isso lá na Europa, tá bem mais proeminente que aqui, né? Então a gente escuta os relatos dos líderes de opinião, né? E tem até estudo que mostra, né, do Action.io, isso aqui é crucial, que em torno de 70% dos pacientes gostariam de discutir sobre o peso com o médico. E quando você conversava com o médico ou profissional da área da saúde, eles chamam de HCP, né? Healthcare Provider. Estava em torno de 20% a 30% dos profissionais que achavam que o paciente queria. Então, às vezes, o médico, o profissional, ele acha que o paciente não está preocupado com aquilo, não quer falar sobre aquilo. E ele não aborda. E o paciente gostaria, mas ele também não fala. E eu estava no Congresso Europeu de Obesidade, isso é uma frase que marcou, né? Tinha lá uma dessas líderes de opinião, de paciente, e ela falou que ela demorou mais de 15 anos para conseguir começar a tratar a obesidade com os médicos. E aí, no final da palestra, ela abriu para perguntas, aí um médico lá foi lá e perguntou para ela: se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria pro primeiro médico que te atendeu lá atrás, para talvez não demorar tanto tempo para te atender? Ela parou, ela ficou olhando assim, acho que duas coisas. Eu acho que a primeira, eu gostaria que ele tivesse deixado a porta aberta, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer para você em relação ao seu peso? Deixar a porta aberta. E olha como ela foi lúcida, falou, e eu provavelmente ia falar não, porque eu não estava pronta. Só que talvez depois, se ele deixasse a porta aberta, se você quiser, a gente tá aqui para falar sobre isso. Porque hoje em dia temos novos tratamentos e novas ferramentas. Só. E na hora, sabe o que eu lembrei da nossa pergunta lá do CPS, do Centro de Promoção de Saúde para Tabaco, né? Que o que muda é, alguma vez na vida, você já pensou em parar de fumar? Deixar a porta aberta. Então os pacientes, eles sofrem. E às vezes o médico, daí agora fazendo o outro lado de cá, às vezes não é por maldade ou por sacanagem, às vezes ele não sabe mesmo o que fazer, e aquelas coisas que a gente vê infelizmente no jornal, que não, é só você comer menos, fecha a boca, cadialina, né? É só fazer exercício, né? E a gente sabe que exercício, gente, não é uma estratégia eficaz para perda de peso, né? Média de perda de peso, 2 a 3 quilos, mas para manutenção do peso perdido, saúde cardiovascular, é inegável, depressão, é uma das melhores intervenções. Agora imagina uma pessoa que tá lá cansada, com vergonha do corpo, com muita massa, muita inércia, sem energia ou até deprimida e fala, faz exercício aí 150 vezes por semana. E o cara não faz. E aí a gente às vezes tá fazendo inércia terapêutica, não tá propondo o tratamento adequado. E vários pacientes falam isso. Eles chegam, às vezes, meio já se julgando, né? É como se tivesse uma culpa. E eu gosto de falar pra eles isso. Quando você vai no cardiologista, você chega nele e fala, doutor, me desculpa, porque minha pressão tá 16 por 10, né? Ela tá alta, né?
Não, você vai, não, tá alto, vamos ajudar a baixar. Aí os pacientes, às vezes, quando não perderam peso, ou quando eles estão acima do peso, não vou ir porque eu não fiz nada, né? Eu não consegui perder, então é melhor eu nem ir, tô julgado. E é aqui que tem que ir pra gente tentar mudar. Então, eles mesmos também sofrem com isso, né? Como se a culpa fosse deles. Eu sou preguiçoso, eu não me esforcei, eu não tinha o que fazer. Não fiz a minha parte, né? E não, é uma doença que tem tratamento e a gente consegue tratar. Incrível isso que você está falando, né? Porque eu acho que o estigma ainda, infelizmente, é um grande vilão de acesso e de início de tratamento. E eu até trago um dado também muito interessante que avaliou o quanto que o próprio peso do médico ou do profissional de saúde influencia na habilidade dele abrir a porta para discutir peso com seu paciente. O estudo encontrou o seguinte dado. Médicos que têm o IMC, que seria o índice de massa corpórea, né? Que não é um índice único para ver a questão de obesidade, mas é uma das que a gente tem como medidas, né, de avaliação disso. Se o IMC do médico era maior do que o do paciente, ele tinha menos disposição para conversar sobre isso. Então tem também o autoestima do médico. Escrevia menos no prontuário, Escreve né? menos Isso no tudo prontuário. chama. E é isso, porque ele não vê que é um problema, né? Então ele também, nesse aspecto, não como paciente, né? Será que ele tá cuidando tão ideal ou não? A gente sabe que o médico se vacina, orienta mais o paciente. O cara que faz colonoscopia, ele também vai orientar mais o paciente. Então, faz exercício e vai orientar mais, né? Da medicina estilo de vida, que a gente tem que cuidar de nós primeiro para poder também cuidar do paciente. Esse dado que você falou é importantíssimo. Isso mostra que também, por um lado, né, até de humanidade, nós somos humanos. A gente tem as nossas falhas e é importante a gente cuidar delas para não passar isso também para o paciente, né? Muito bom. E sobre a alimentação, a interface, né, Daniel, entre alimentação e estilo de vida de uma forma geral. Vamos aqui abrir um pouco o quanto que você vê essa conexão entre a parte de alimentação. Bom, falamos de manejo de estresse, o quanto que a regulação emocional não adequada gera aí o comer emocional, gera o food noise, etc. Mas impacta também o sono? Como é que é outras áreas da vida da pessoa também? Com certeza impacta, Arthur. Então vamos lá, vou trazer até aqui alguns dados meio assustadores. Vamos falar de obesidade para poder depois falar da parte de alimentação. Mas pacientes que dormem menos de 5 horas por noite aumenta em quase 50% a chance de desenvolver obesidade. Crianças que dormem menos de 5 horas por noite aumenta em mais de 80%, quase 89% a chance de obesidade. Então a gente sabe que o sono, ele é fundamental, né? Ele vai interferir na secreção lá dos hormônios da fome, da saciedade, né? Então, aquele ditado popular, para ter um bom dia tem uma boa noite, e para ter uma boa noite tem um bom dia. Ele com certeza funciona. Então, cuidar de um outro pilar da MEV, da mudança de estilo de vida, começar pelo sono, vai sim impactar na parte alimentar. A pessoa às vezes vai ficar menos estressada, menos angustiada, vai ter menos comer emocional. Então, é aquela estratégia de começar pela porta que está aberta. Porque os comportamentos saudáveis é como se fosse uma corrente, né? Você puxa um, todos vêm. Então eu vou começar pelo sono, faz de conta. Tá, agora que eu tô dormindo melhor, eu vou começar a me exercitar melhor? Aí o cara começa a se exercitar, né? Pô, mas eu vou fumar e beber horrores aqui se amanhã eu vou treinar. Acho que eu vou, de repente, controlar um pouco mais as substâncias, né? Pô, já que eu tô treinando, de repente agora eu quero talvez ganhar um pouco de massa muscular, eu vou tentar comer um pouco melhor. E aí, um pilar vai ajudando o outro, né? Então, às vezes, eu vejo que o médico ou o paciente tá muito... Não, vai ter que fazer exercício, né? E quer começar pelo exercício, e às vezes é melhor começar pelo sono, ou pela alimentação, ou pelo manejo do estresse, ou vamos reduzir as substâncias, né? Qual que o paciente está mais disposto a fazer? E qualquer um desses pilares vai impactar na alimentação dessa forma indireta. Seja no comer emocional, seja se tiver transtorno ou não. Então eu acho que a MEV, ela é um grande tempero, digamos, que você vai conseguir deixar aquela pizza lá que mais rica, né? Porque imagina uma pizza só de mussarela. Todo dia pizza de mussarela. Você não vai morrer de fome. Mas, pô, se tivesse, sei lá, atum, né, calabresa, sei lá, né? Alguma rúcula, fica mais colorida e nutre melhor. Uhum. Então eu acredito nisso. E aí, outros pilares que acho que são importantes, né? Acho que como você trouxe a metáfora da corrente é muito certa, né? A gente vai puxando vem tudo junto, porque existe uma questão de coerência, né? Você não vai enfiar o pé na jaca
na alimentação se você fez um dia uma atividade física legal, se você dormiu bem, né? A gente vai falando aí de uma coerência que é tão importante, que até se aproxima dessa ideia do budismo, do caminho do meio, né? A gente ter equilíbrio nas coisas, menos extremismos, né? Agora, a gente vê também que a sociedade hoje, ela se encaminha para um direcionamento de solidão, de individualização das coisas. A interface com o celular substitui muitas vezes a própria conexão vis-a-vis, né, rosto a rosto. Você acha que isso acaba tendo também uma influência nos padrões alimentares da população? Eu acho que sim, né? A gente fala que o celular, ele aproxima quem tá distante, mas ele afasta quem tá perto, né? Porque você acaba desconectando, né? Imagina que eu e você, cada um no seu celular aqui, né? A gente tá perdendo uma chance de interação. E como a gente vai falar de alimentação, né? Lembra que o alimento também, ele sempre tem uma função social aqui, né? De ritual, de comunidade, né? E em diversas culturas e até religiões, o alimento como um meio para algo aqui, né? Compartilhar o pão, não importa o prisma que você tá olhando. E é uma frase que eu gosto também, né? Que a gente é resultado, quando a gente tá na alimentação, né? De quem? Das nossas companhias e da nossa correria também. Porque imagina que de repente eu tô com 5 pessoas, os meus amigos, a gente vai sair pra almoçar. E aí depois vamos comer feijoada, né? Será que sozinho eu ia comer a feijoada ou não? Mas como eu tô com eles, talvez eu vou comer aqui a feijoada hoje, né? Não quer dizer que a feijoada é vilão ou é alimento bonzinho, mas as companhias, o contato social aqui, ele interfere sim na parte da alimentação. E a solidão também. Então, se eu tô lá de repente, solitário, sozinho, será que não é mais fácil eu pedir alguma coisa aqui e resolve logo? Ou de repente eu vou lá cozinhar, preparar uma refeição junto com... Se tivesse com pessoas, de repente, até o ato de cozinhar, né? É como se fosse um evento, né? Então, vamos pegar memórias da infância aqui, né? Vai ter uma macarronada na casa da avó, ou o panetone que a minha avó fazia, né? Então, trazem essas memórias afetivas também de família, de comunidade aqui. Então, o alimento, como uma coisa muito inata aqui de qualquer mamífero, né? Ela sim tem essas interferências sociais, culturais e temporais. Por que eu falei também da correria? Porque imagina que eu tenho 5 minutos para comer. Talvez eu vou me alimentar diferente se eu tenho 2 horas para comer. Então, eu e você, a gente vai sair para almoçar, cada tem 20 minutos porque a gente tem que fazer um outro negócio. Será que a gente vai comer igual se a gente tivesse 1 hora? Ou 2 horas, né? Então, são vários fatores que influenciam. Eu vejo, inclusive, isso no dia a dia do trabalho como um problema, porque as pessoas estão cada vez achatando mais o horário de almoço, né? Às vezes a pessoa fala, não, por mais que seja lá, tem 1 hora de almoço, mas ela quer encaixar, ou nem que seja atualizar aí as redes sociais, né? Isso já toma um tempo, ou ela fala assim, eu vou comer rapidinho uma coisa pra incluir aí alguma outra atividade, até que seja uma atividade saudável. Ela certamente não vai conseguir fazer uma escolha alimentar adequada e não vai conseguir ter o tempo de processamento, Isso, né? presente, Mastigar. vou comer do mesmo jeito ou não? Então, nessa ideia de comer muito rápido, às vezes a pessoa acaba comendo muito mais rápido do que ela precisaria comer para estar saciada, porque ela não deu tempo para ela ficar saciada de fato, né? Aliás, quanto tempo que demora mais ou menos para a informação daquilo que a pessoa tá mastigando chegar de fato no cérebro e falar, olha, tá bom ali. Se a gente fosse pegar um valor tempo, vamos colocar entre 40 e 50 minutos, mas depende de várias variáveis. Porque imagina que eu engoli uma coisa meio sem mastigar, né? Ou se eu acabei mastigando devagar e vai secretando todos os hormônios. Então, se a gente fosse colocar uma média, seria esse tempo, 40 minutos. Mas a gente sabe que a forma também interfere, né? Tô comendo mais alimentos líquidos ou tô comendo mais alimentos sólidos? Então hoje o meu almoço vai ser um shake de whey protein, por exemplo, né? Será que vai ser um pouco diferente, de repente, se eu estivesse comendo, partindo, de repente, sei lá, juntando aqui arroz, castanha, frango, não importa, né? Então, se a pessoa também comeu muito rápido, né? Eu acho que também vai interferir como é que ela vai ficar depois e o quanto tempo que ela vai estar saciada. E a qualidade do alimento também, né? Porque vamos pegar carboidrato de absorção rápida, de absorção longa, então... E você vai misturar tudo lá, né? Eu falo que é um sopão, né? Então a gente não come carboidrato, sódio, né? A gente come comida, a gente come alimento, né? E aí, quanto mais você também conseguir compor e a refeição ser saborosa, porque ninguém é obrigado a ficar comendo coisas que... Imagina, uma coisa muito horrorosa que eu não quero, também vai me gerar bem-estar. Legal. Você vê quanto que é realmente complexo, né, se alimentar. E tá nesse ponto da complexidade, você acha que a gente tá caminhando para uma sociedade que tem mais
maturidade para lidar com os padrões alimentares e o próprio peso? Ou você acha que a gente ainda vai descer um pouco mais, talvez aí até por um lado, né? A era das canetas trazem soluções maravilhosas para um problema de saúde pública que existe mesmo, mas também abre espaço para um uso indiscriminado e inadequado, para depois a gente chegar nesse grau de maturidade. Qual que é a tua visão? Olha, eu sou tipo, um eterno otimista aqui, né? Da medicina estilo de vida e da felicidade de olhar sempre com um prisma do otimismo circunstancial e generalizado. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a era da inteligência artificial, as pessoas vão ter mais acesso à informação, a gente vai errar menos diagnósticos, as pessoas estão falando mais sobre isso. E a democratização da informação de qualidade, aqui eu queria fazer um adendo, porque tem muita informação, às vezes, não tão ideal, que as pessoas se alimentam e infelizmente acaba tendo um conceito meio distorcido, mas a tendência eu acho que é caminhar sempre para frente, né? Se a gente vai olhar, vamos voltar nos anos atrás, que as pessoas não tratavam, às vezes não davam a mesma importância para tratamento de doenças cardiovasculares, prevenção de câncer, né? Ou de repente, a gente nem falava que a obesidade era uma coisa que precisava tratar. A gente já sabe que hoje isso é cada vez mais importante. Temos um problema que a obesidade não para de aumentar, sobrepeso e obesidade, né? E você vai ver as projeções, né? Quando você vai juntar os dois, pessoas que estão com excesso de peso, e eu sei que vai ter um podcast que vão falar só sobre isso aqui, então também nem vou me alongar muito, mas tá aumentando, então a gente vai ter que sim mudar um pouco esse paradigma, porque o jogo a gente tá perdendo. As ferramentas estão vindo aqui, a gente tá usando cada vez mais, o acesso ainda é menos do que deveria, né? Bem menos do que deveria. Mas no futuro eu acho que vai ser bom. Legal, eu acho que sim. Eu acho que eu até gosto quando o paciente vem já informado de alguma forma. Por mais que a informação às vezes não seja a mais acurada possível, tem gente que não gosta, né? Que o paciente procure no Google sintomas, ou agora com os GPTs da vida, né? A inteligência artificial generativa. Mas eu gosto, porque aí eu tenho uma oportunidade de falar num outro nível com o meu paciente, seja para corrigir aí as distorções ou até para informar coisas que às vezes a pessoa não fez a relação ali, porque fez uma pergunta muito direta e não levando todo o contexto, né? Agora, realmente, a gente tem muita informação que ainda é inadequada e acho que nós, como médicos, precisamos ajudar a fazer essa curadoria, essa gestão da informação adequada, né? Indo já pro final do nosso episódio, Daniel, eu queria que você me falasse uma coisa que a gente sempre pergunta aqui. Então, se tivesse um aviso na porta do seu consultório para todo paciente ler antes de entrar, o que estaria escrito? Olha, boa essa pergunta, hein? Eu acho que, uma frase, eu acho que eu colocaria o seguinte, né? Que seria mais ou menos assim, aquele conceito do my better self, minha melhor versão de mim mesmo. Então, não fica só olhando o que te puxa para trás. Tenta ver também o que te empurra para frente, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar a nossa teoria do pote das emoções? Então, a nossa medicina clássica, ela é anti, né? Antibiótico, anti-inflamatório, antidepressivo. E ninguém nega isso, a gente salva muita gente, melhora muito a qualidade de vida. Mas o que faz a vida valer a pena aqui? Né? O que você vai diluir o pote das emoções com coisa positiva? Contato social, diário de gratidão, exercício, bem-estar, para a vida ficar mais leve e mais palatável, né? Porque às vezes o paciente fala assim, eu vim aqui perder peso porque minha esposa mandou. Ou eu quero perder peso para poder dançar com a minha neta na festa de 15 anos dela. Então, por que você quer caminhar em direção à mudança? Como é que é a melhor versão de você mesmo? Ficou meio grande, né? Mas acho que a ideia que eu queria passar é essa, né? Porque às vezes a gente só fica olhando a parte negativa, a parte que falta. E a gente que somos amantes da psicologia positiva e da psiquiatria positiva, o Arthur também dá muitas aulas disso, a gente tem que olhar o lado de cá. E eu acho que isso aqui, quando você consegue ajudar o paciente a ver a meta dele, por que ele quer mudar, ele consegue ser mais protagonista e faz a diferença. Com certeza. Estamos falando aqui de propósito de vida, né? Exato. O que faz valer a vida. Então, acho que a gente tem uma grande oportunidade de contribuir isso nos nossos consultórios. E aí, assim, também dando aí um recado pro pessoal que está assistindo o nosso podcast, sobre sinais claros de que alguém precisa de ajuda quando tem alguma coisa relacionada à comida e o corpo. Porque se você tivesse me dar 3 informações que valem a pena, quem está escutando, se questionar se vale a pena procurar ajuda para isso. Então, vamos lá, sinal 1, preocupação excessiva, muito maior do que a média da população, do que eu gostaria em relação à comida.
pensando o tempo inteiro, preocupado, a vida gira em torno daquilo. Sinal 2, quando a pessoa está com aquele descontrole alimentar, seja comer emocional excessivo ou compulsão. Lembra que a gente falou, então, quantidade muito aumentada, o jeito que come, tá comendo escondido, esconde comida, né? A forma, ou a comida, a refeição vira um grande sofrimento, né? Não é para ser um sofrimento, é pra pessoa ter prazer naquilo também, ser uma coisa mais leve, tá? E eu acho que o terceiro, né, a gente pensa nas comorbidades, né? Não necessariamente só para a parte alimentar, mas acho que toda a área da saúde mental. Então, eu tô com anedonia, coisas que me davam prazer dão menos prazer, eu deixei de fazer as coisas que eu gostava, a busca pelo prazer caiu, o cara tá todo irritado, angustiado, ansioso, né? Então tem alguma outra coisa que pode estar rebatendo na comida, e a comida é um sintoma. E tem que tratar a causa, né? Porque a gente sabe que nos transtornos alimentares, a comorbidade é a regra, não a exceção. Então você vai olhar com uma lupa, sempre tem alguma coisa aí não tratada. Então seriam essas 3 coisas que eu gostaria de deixar de mensagem, talvez para quem tá aqui escutando a gente, para poder perceber se eu tô com isso sofrendo ou conheço alguém que tá sofrendo com isso. E você trouxe um ponto bem importante, viu? Se eu conheço alguém que está sofrendo com isso, eu acho que é uma missão de nós como amigos, como familiares, como até colegas de trabalho. Se a gente enxerga que o outro tá enfrentando uma dificuldade, acho que a gente tem uma missão necessária de ajudar essa pessoa a procurar ajuda, né? A gente falou tanto de estigma, né? O quanto é difícil a pessoa se permitir falar na frente de um médico, que dirá marcar a consulta, né? Então eu acho que é uma missão que a gente poderia, assim, deixar aí pro público pensar. Qual que é o meu papel no meu entorno social de cuidar das pessoas? Eu não digo cuidar, não é saber fazer o tratamento. Ninguém precisa ser profissional para gerir, manejar o caso, mas pelo menos facilitar a busca por ajuda, porque isso é o que faz a diferença, né? A partir do momento que a gente sabe que existe uma questão que pode ser ajudada, pode ser tratada, e a gente procura a pessoa que entende do assunto, a gente fica mais perto de uma solução, né? Exato. Daniel, indo agora pro finalzinho, eu queria que você deixasse uma mensagem final e que você também falasse como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais, quais são suas plataformas, seus arrobas. Vamos lá, eu acho que hoje em dia, vamos fazer Instagram, né, primeiro. Então, @danielmartinez.psiquiatra, né? Se você colocar talvez no Google, Daniel Martinez Psiquiatra, acho que já aparece, né? Os podcasts que a gente sempre grava, as aulas, acaba sendo fácil ali. Eu coloco bastante vídeo, de repente, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Mas Daniel Martinez, não tem outro sobrenome, .psiquiatra, só tem eu. Legal. Uma mensagem final pra gente encerrar o episódio? Então, primeiro agradecer aqui o convite, agradecer todo mundo que tá assistindo a gente, escutando aqui o nosso podcast. E acho que a mensagem final é essa, né? O pessoal não tá sofrendo sozinho. A gente vê isso muito no dia a dia, né? O sofrimento tá aí, é que não tá sendo falado, né? Então, seja a parte de transtornos alimentares, parte de obesidade, parte de compulsão, ou qualquer outra patologia nossa, qualquer outra doença, né? A ciência, ela sempre caminha para frente. Então, tem tratamento, diagnóstico precoce, tratamento adequado, realmente transformam vidas. Então, essa é a mensagem que eu deixaria. Queria te agradecer muito, Daniel, por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Super episódio, muita informação, muitos conceitos tentados traduzidos aí de uma forma fácil para que você entenda. E eu acho que se você conhece alguém que está precisando de ajuda, sempre vale a pena procurar facilitar esse caminho. Não deixa de seguir as nossas plataformas também, encaminhar esse episódio para seus amigos, familiares. Acho que sempre é informação de qualidade que vale a pena ser compartilhada. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até a próxima.